Paulo Figueiredo tá no Pingos às 6 da tarde aqui na programação da Jovem Pan. Emílio. Ele tem uma audiência aí, a turma gosta. Ele, o Zé Maria, o Fernão. Turma boa. Turma boa. Sabe falar bem. Fala aí, meu querido Paulo E aí, Figueiredo. Paulo? Tranquilo ou não? Semi, né? Acho que não tem nada de tranquilo no momento, né, Emílio? Que bom estar aqui com vocês. Eu posso fazer a primeira pergunta? Só pra... Claro. Não, só porque a gente vai falar bastante do Brasil, mas eu queria saber como é que tá aí, Paulo, a repercussão dessa questão do Twitter. Que o Elon Musk estava falando do Fault e toda essa relação com eleições. Como é que tá a repercussão aí? Porque aqui pouco se fala. Como é que tá aí? Ó, é verdade, pouco se fala. Eu até queria que a gente estivesse pautando mais disso no nosso dia a dia. O problema é que a situação do Brasil não tem nem permitido a gente falar de uma coisa tão importante como essa. Assim, o que está acontecendo, né? Durante anos e anos e anos, os conservadores falavam, e a gente falava aqui no Pânico, as Big Tech, as grandes empresas de tecnologia, escondem conteúdo conservador e promovem conteúdo de esquerda. A gente sempre falou isso. Teoria da conspiração, isso é uma maluquice, não sei o que, blá, blá, blá. Nas eleições passadas agora, essas eleições, não sei se vocês lembram, a Mônica Bergamo, que eu não sei mais em que pocilga que ela trabalha, mas uma dessas, da velha mídia, não faz mais diferença entre elas, deve estar no UOL, porque o UOL é onde todos os jornalistas vão para morrer, uma espécie de cemitério de elefantes dos jornalistas. Mas se não tiver, tá no Globo, alguma porcaria dessa. O Folha, tudo a mesma coisa. O que ela dizia? Não sei se vocês lembram, ela disse que a Jovem Pan era favorecida pelo algoritmo do YouTube. Vocês lembram disso? Lembro. Era favorecido, que a gente favorecido. Então, mas ali ela foi meio ela foi meio burrona. Não, ali não foi sacanagem dela. Ali não é questão de burrona. Não, ela foi burrona. Pra entrar numa trip dessas. Porque eles noticiam sempre o oposto do que está acontecendo. Então, uma boa maneira de você saber o que está acontecendo é pegar o que eles falam e multiplicar por -1. Pois bem, depois que o Elon Musk comprou o Twitter, a primeira coisa que ficou evidente para todo mundo é que o Twitter escondia tudo que era conteúdo conservador. E a gente foi ver que existiam diretrizes dentro da empresa oficiais para suprimir certos conservadores, para não aparecer. Né? Não aparecer, simplesmente não aparecer. Não é a gente reclamava, o Paulo não ganha o selinho azul. Não é que não ganha o selinho azul. É que simplesmente os caras escondiam de forma ativa, dentro da plataforma, o que fosse de conservador, de direita, etc, etc. Esse é um capítulo da história. O outro capítulo da história é que eles agiam de forma em conluio com agentes tanto da campanha do Partido Democrata como agentes do próprio governo americano, simpáticos à narrativa de esquerda, o que se chama de Deep State, né, ou Estado Profundo, que são aqueles agentes burocratas não eleitos que estão dentro do FBI, dentro do Departamento de Justiça, aqueles caras que a gente não saem de lá de tudo que é jeito, dos próprios órgãos de saúde, justamente para censurar qualquer um que fosse contra a narrativa oficial e qualquer um que fosse, que prejudicasse os interesses desses grupos. Então nós tivemos, eu estou tentando falar de resumido para a gente poder falar do Brasil também, mas nós tivemos conluio entre agentes dessa empresa de tecnologia, que é algo que nós sabemos que acontece em todas as outras empresas, também acontece no YouTube. O próprio Mark Zuckerberg fala da relação dele com o FBI para esconder a história do laptop de Hunter Biden. Todas essas ações tiveram impactos gigantescos, tanto na pandemia, quanto inclusive no processo eleitoral americano. E o Elon Musk falou, só deu uma pontinha ainda, e a gente espera que ele fale mais, a gente já está no 5º capítulo dos Twitter Files, mas ele falou que o mesmo acontecia nas eleições do Brasil, ou seja, influência de um grupo de uma empresa estrangeira nas eleições do Brasil. E ninguém fala nada disso. Eu acho até que este é um assunto de segurança nacional, é um assunto de defesa, porque no momento onde nós temos uma ação estrangeira influenciando a nossa democracia, ora, isso é sim um assunto de defesa que deveria estar sendo observado, inclusive pelos nossos militares. Ô Paulo, agora você falou dos militares, muita gente acompanhou aí você falando no Pingo nos Is a respeito disso, e a gente tem acompanhado aí diariamente as pessoas nas portas dos quartéis. Eu queria saber de você, o que falta para os militares tomar uma atitude ou chegar para essa turma e falar, vão para casa, nada vai acontecer?
Os militares normalmente não falam, né? Militar age, militar não fala. Não é normal. Uma coisa que aconteceu esse ano, que foi inédita, foi, primeiro, nós vimos uma carta dos 3 comandantes de força instando as nossas instituições a cuidarem dos problemas que nós estamos tendo. As instituições não responderam, pelo contrário, o relatório das Forças Armadas que foi apresentado, o Ministério da Defesa que foi apresentado ao TSE com recomendações urgentes, foi absolutamente ignorado. E o que nós tivemos também foi uma carta de militares da reserva e outra carta de militares da ativa, que é algo que é totalmente impensável de acontecer. Sempre foi a última vez que aconteceu, eu falei, foi no governo do Getúlio Vargas, alguns meses antes dele se suicidar, né? Então, eu falei isso aqui no programa passado. Então, militares falarem é muito difícil. Militares são treinados não para falar tanto, mas para agir. Eu sempre digo que quando o militar fala, é um bando de chavões, né? Aquele linguajar fala pra caramba, um bando de chavão não significa e não diz absolutamente nada. Então, eu acho que nós não vamos ter militares falando. Agora, para agir, o que falta para os militares agirem é consenso. Consenso do que fazer, de quais são os instrumentos para agir dentro da legalidade, quais são os instrumentos, quais são as consequências dessas ações. Já há hoje um consenso de que as coisas estão erradas no Brasil. Já há um consenso que o Brasil não está dentro da normalidade democrática. Agora, para agir, as pessoas precisam entender, vai agir fazendo o quê? Não pode ser dando... Ninguém quer isso, nem as Forças Armadas. Eu diria que boa parte das pessoas de direita, o presidente não quer. Posso falar isso com certeza, que ninguém quer um golpe militar. Ninguém quer isso. O que as pessoas estão buscando, e eu acho que boa parte dos manifestantes também pensam assim, o que as pessoas estão buscando é o restabelecimento da lei e da ordem e dos poderes constitucionais. E o que significa poderes constitucionais? Poderes constitucionais são aqueles que estão ditados na Constituição, mas que também estão subordinados à Constituição. E hoje nós temos, especificamente, um dos poderes que está agindo fora da Constituição, de forma marginal, abusando da sua autoridade. Então, a Constituição é dele, né? É a Constituição só para ele, só vale para ele, do jeito que ele quer. Eu só preciso fazer um break. Eu só preciso fazer um break agora pro rádio. Sim. Só pra rádio a gente continua na TV. Agora tem uma coisa, o Flávio Dino falou, acho que foi na Globo lá, que ele falou o seguinte: nós vamos trabalhar, o ministro, porque agora ele é ministro da Justiça. Da Justiça e da Segurança Pública. Isso. Nós vamos trabalhar com o STF. Sim. Aí, meu amigo, tchau. Aí dominou. Quem é antidemocrático vai rodar. Não é isso, ô Paulinho. Dominou. Não tem a menor dúvida. Aí dominou. Eu venho falando aqui já há algum tempo que nós teremos agora o expurgo dos patriotas. Né? O expurgo dos patriotas. E essas ações que aconteceram ontem, elas favorecem essa narrativa de expurgo dos patriotas, tanto que a gente já tem aqueles imbecis, André Danone, esses caras todos falando de que é o Randolfo Rodrigues, esses os mais afetadinhos, né? Já estão falando sobre, justificando, utilizando o que aconteceu ontem como justificativa para ações mais duras, né? Porque a lei brasileira, ela fala que só é crime se você tentar abolir o Estado Democrático de Direito com grave ameaça, né? Violência e grave ameaça. Você precisa dessas condições, né? Sem isso, claro, ele pode continuar agindo à margem da lei, mas fica sempre enfraquecido. Então eles precisam dizer, olha, houve violência ou grave ameaça. Até para justificar o próprio Bolsonaro. Eles vão tentar arrolar o Bolsonaro nesse caso. Então, as ações de ontem seguem nesta direção, para que eles possam seguir esse caminho. Qual é o perigo disso? O perigo é que não me parece muito claro que as ações de ontem tenham sido efetivadas, perpetradas, pelas mesmas pessoas que vinham se manifestando. Porque é muito estranho, pessoal. Se vocês pararem para pensar, as pessoas estão há 40 dias se manifestando pacificamente pelo Brasil inteiro.
Durante todo o governo Bolsonaro, nós não tivemos um ato de violência, nas manifestações, multidões no 7 de setembro, todo mundo preocupado com o Capitólio brasileiro, multidões, nunca aconteceu nada. Daí, subitamente, quando os próprios jornais, o blog do Noblar, que ficou famoso aí, circulando na internet, porque ele anunciou que tinham chegado manifestantes para fazer, ele usou o termo assim, PT e movimentos sociais convocam voluntários para a segurança da posse. Além de órgãos oficiais, estou lendo aqui o blog do Noblar no Metrópolis, além de órgãos oficiais como Polícia Federal, o partido de Lula faz lista de petistas para atuarem na esplanada. E aí essas pessoas chegam, algumas delas para diplomação, e subitamente, nesse momento, a gente tem episódios como que aconteceram ontem. E aí você olha os vídeos, né, que tem na internet, pessoas com mochilas, com equipamentos de rádio, granadas, coisas assim, que não estavam. A gente não estava vendo esse tipo de coisa, as manifestações, tudo muito bem coordenado. Pessoas pedindo... Não pode usar celular. Pessoas... parece que gente checando para se tinha recebido dinheiro ou não. Carros com bandeira do Brasil sendo queimados. Assim, o grupo que aparece ontem... E aí você começa a ter as imagens, né, de pessoas que simpáticas ao Lula, que estão aparecendo, que estavam supostamente ontem nessas... Não vou chamar de manifestações, arruaças, né? Você começa a ter essas coisas e você começa a falar... Né? Em guerra irregular, a gente aprende que hoje em dia, em guerra regular, as operações de false flag, que é um inglês para bandeira falsa, né? Quando alguém se traveste com o uniforme do inimigo, isso é uma coisa muito antiga na guerra, né? Você se coloca o uniforme do inimigo e passa a tentar influenciar as ações dele. Isso é muito comum no que se chama de guerra irregular. Eu entrevistei uma vez o professor Dr. Sean McFate, que é um consultor aqui, escreveu um livro chamado The New Rules of War, é um dos caras mais lidos de guerra de quinta geração, de guerra irregular, como quiser chamar. E ele fala, hoje a norma nos combates são operações de false flag, quando você infiltra, e tem um roteirozinho para isso, né? Que normalmente a Rússia utilizou muito isso na Ucrânia. Nos Estados Unidos isso foi usado no Capitólio, né? Uhum. A Rússia... o roteiro é sempre o seguinte, você tem um momento de inflamação, você joga uma isca, que se chama de honey pot, o pote de mel, né? Então você tem um momento de inflamação, aí você coloca um pote de mel como isca, aí você infiltra os agentes e você tem a ação. E o que acontece? A ação, ela muitas vezes mistura agentes de false flag com agentes legítimos. E isso, a mistura dá uma aparência, pelo menos num primeiro momento, né, gera uma confusão e dá uma aparência no primeiro momento de que o que está acontecendo são uma ação, por exemplo, de bolsonaristas. Até hoje, invasão do Capitólio. Se você for olhar quem entrou, quem quebrou o Capitólio para entrar, que não foram as mesmas pessoas que pacificamente entraram, andando convidadas pela polícia, tem até um brasileiro, o Eliel Rosa, que eu entrevistei também, que fala, eu entrei dentro do Capitólio convidado pela polícia, andei, tirei foto, a polícia estava acenando pra gente, etc. Mas quem quebrou para entrar no Capitólio, essas pessoas, curiosamente, nunca foram presas. Nunca foram processadas. Quem foi processado foi quem entrou dentro do Capitólio. Então, aqui dentro dos Estados Unidos, hoje, entre os conservadores, entre a direita, há um consenso de que a chamada invasão do Capitólio por trumpistas nunca aconteceu. O que aconteceu foi uma operação de false flag para gerar a justificativa que depois motivou todas as ações e as perseguições contra os eleitores de Donald Trump. Eu estou dizendo que está acontecendo isso no Brasil nesse momento? Não tenho como saber, mas me parece muito curioso que você tenha, no discurso da diplomação do Lula, um discurso inflamado do Alexandre de Moraes, com uma ameaça explícita, ou seja, você tem a fase de inflamação, aí o discurso do Flávio Dino dizendo que vai agir com o Supremo Tribunal Federal, então a fase de inflamação completa, aí depois da fase de inflamação, você tem uma ação, nesse dia, no momento de pacificação do país, você tem uma ação quase que clandestina, ou com aparência de clandestina, para pegar um cacique, então um líder tribal,
né, um líder num dado momento. E aí você tem esse início de arruaças e de ação. Então você tem todas as fases, né? Inflamação, honeypot, infiltração e ação. É muito esquisito, né? É muito esquisito. E com as imagens, justamente com os apoiadores do Lula chegando, e agora você tem justamente eles com a justificativa que eles queriam para agir. Agora, é muito estranho. Parece que parece uma... Aí cai quem quer, né? Parece uma cópia do Capitólio, né? Agora, porque isso é muito esquisito. É igual a eleição. A eleição já não pode... A eleição nossa aqui foi igual a Copa do Catar. Certo. Aquela Copa... Um cheiro muito estranho. Foi muito esquisita. Teve a Copa, acabou, vai acabar agora, mas é a mesma história. Mesma história. Mesmo esquema. Ainda mais, Emílio, posso fazer uma pergunta? Pois não. Rapidamente, por favor, que eu preciso ter o professor Clóvis hoje. Paulo, tudo muito estranho, parece um teatro tupiniquim de 5ª categoria, e a gente ainda tem que ouvir um ministro do TSE falar que missão dada é missão cumprida. E eu acho engraçado que no evento solene, formal, ele não tem a menor falta de vergonha na cara. Ele simplesmente vai lá e fala isso no ouvido do Alexandre de Moraes, vaza para todo mundo. Não parece que a gente a gente está assistindo esse teatro de baixa categoria, de 5ª categoria, enquanto todo o sistema vai se montando contra os opositores ao Lula? Não, você teve num primeiro momento toda uma ação, né, seja conspiração ou não, você teve toda uma ação, uma convergência de interesses de todo o establishment para a eleição do Lula. E essa foi a missão que foi dada e a missão que foi cumprida. Não há a menor dúvida disso. Você que é um grande advogado, Marcão, você fala assim, o corregedor recebendo missão do presidente do TSE, uma relação de subordinação? Tem alguma coisa errada aí, né? Isso não deveria funcionar assim. Então ele falou, cumpri a missão que me foi dada. Essa relação de subordinação. E nós vimos todos os agentes do establishment, imprensa, o Deep State, o judiciário, uma parte da elite financeira, todos agindo em convergência para soltar, limpar a barra, permitir a candidatura e impedir qualquer reação à candidatura do Lula. A missão dada foi cumprida. Passando por cima de toda a Constituição, de todas as liberdades individuais, com censura aos indivíduos, com censura à imprensa, inclusive a nós aqui na Jovem Pan, tudo foi feito. A missão foi cumprida. Só que tirar o Bolsonaro é uma etapa. Não é o fim. Né? O que eles querem é calar uma visão de mundo. O Bolsonaro só estava no caminho. Então o Donald Trump tem essa frase. Não pensem que eles me odeiam, eles odeiam a você. Eu só estou no caminho deles. E essa frase vale para o Bolsonaro. Não é que eles odeiam o Bolsonaro propriamente dito, claro, mas eles odeiam a visão de mundo que nós temos. E eles vão até as últimas consequências para nos censurarem. Ontem mesmo tinha o André Janones, estava mandando indiretinha para mim. Indiretinha, coisa de... Bom, eu vou falar aqui. Eu já falava disso, pô. Eu vou falar. Eu sempre falei disso, pô. Os canhoteiros estão impossíveis. Estão com um cheque de 200 bi na mão. Eu já disse. Paulo, obrigado.